Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula explicando sobre lógica e a parte de tabela verdade. Se você ainda não viu, assista a primeira e a segunda aula, onde as explicações do que são sentenças, tá? Do que são conectivos. E nessa aula eu vou falar sobre os modificadores. Então, o nosso primeiro modificador aqui, tá? Ele é aqui o til da língua portuguesa, que significa não. Ou seja, ele é um modificador de negação. Então, o que ele faz? Se nós analisarmos as sentenças que eu coloquei aqui, Paulo é feliz, esse modificador de negação, ele vai contradizer essa sentença. Então, eu posso dizer que essa sentença, Paulo é feliz, é a minha sentença P aí qualquer. E negando, eu digo então que Paulo não é feliz. Então eu modifiquei a minha sentença. Ao invés de dizer que Paulo é feliz, agora eu estou dizendo que Paulo não é feliz. E aí essa minha sentença P, ela vai ficar negativada com esse modificador na frente. Então eu acabei de negar a minha sentença P. Aqui, a minha segunda sentença, a porta está aberta. Posso dizer que é a minha sentença Q qualquer. E aí eu posso dizer de duas maneiras. Eu posso dizer que a porta não está aberta, ou eu posso dizer o contrário de aberto. Eu posso dizer que a porta está fechada. Não é muito comum, porque nem todas as situações que nós utilizamos eu consigo já contradizer a palavra, tá? E geralmente a gente utiliza o não. E dessa maneira, a minha sentença modificada fica o til e a sentença que. Então, contradizer nada mais é do que exemplificar o contrário daquela sentença. Então, agora eu consigo criar a minha tabela verdade do modificador. Então, eu tenho aqui a sentença P e Q. Lembrando, a minha tabela primária pode ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Agora, dessa maneira, eu vou fazer a negativa de P. Fazer a negativa de P, então eu vou contradizer o que está afirmando a minha sentença P. Então, negar P, quando for verdadeiro, quando eu negar, vai se tornar falso. Quando for verdadeiro, quando eu negar, vai se tornar falso. Quando for falso, vai se tornar verdadeiro. E quando for falso, vai se tornar verdadeiro. Do mesmo modo, agora eu vou negar para o que. Quando for verdadeiro, se tornará falso. Quando for falso, se tornará verdadeiro. Quando for verdadeiro, se tornará falso. E quando for falso, se tornará verdadeiro. Então, aqui, usando o modificador de negação, eu troco os valores das minhas sentenças. Então, esse é o modificador não. Beleza? Agora nós vamos ver o outro modificador, que é o parênteses. E esses parênteses nós vamos colocar agora através de dois exemplos já diretamente na tabela verdade. Então, o que acontece com esse modificador de parênteses? Perceba aqui ó, que eu quero o conectivo P e parênteses negativa do que ou P, fecha o parênteses. Então, ou seja, eu não posso resolver isso que está aqui fora. Eu vou ter que resolver isso que está aqui dentro primeiro, porque o parênteses está dando a importância, tá ok? E para resolver o que está aqui em parênteses primeiro, o que ele está pedindo? Negativa do que? E eu não tenho a negativa do que? Eu já tenho a minha tabela primária, então agora eu vou obter a minha negativa de que? E aí, vamos então fazer a negativa de que? Fazendo a negativa de que, quando for verdadeiro,
se tornará falso. Quando for falso, verdadeiro. Verdadeiro será falso e falso será verdadeiro. Pronto, agora eu tenho a negativa de que eu posso fazer ou P, que é o que está pedindo aqui no meu conectivo. Então, nesse lado, eu fico negativa de que ou P. Lembrando que no ou basta que uma seja verdadeira. Então, como eu quero negativa de P, negativa de que com P, eu vou utilizar essas duas tabelas aqui, ó. O P, que está aqui, e a negativa do que está aqui. E aí basta eu olhar as duas agora. Olha, eu já tenho um verdadeiro aqui, então será verdadeiro. Aqui também eu tenho verdadeiro, aqui falso, e aqui eu tenho um verdadeiro. Então, aqui será verdadeiro. Pronto, agora eu obtive tudo que estava dentro do meu parênteses. E agora que eu já tenho tudo isso em uma única tabela, eu vou fazer com o E, que pede com o P aqui, ó. Então, agora eu vou para a resposta final. P, E. Negativa de que ou P. Negativa de que ou P eu já tenho aqui. E o P sozinho eu tenho lá. E agora eu analiso só essas duas aqui. Como eu quero o conectivo E, as duas têm que ser verdadeiros. Então, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho falso e aqui eu tenho falso. E aqui eu obtenho a resposta da minha tabela verdade para P, E, abre parênteses, negativa de que ou P. No exemplo 2, eu também tenho parênteses, mas olha, ele quer o negativo do P ou Q. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o que está dentro do parênteses. P ou Q, que é uma tabela mais simples aí. Então, P ou Q, como é o ou, basta que uma seja verdadeiro. Então, aqui eu já tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro e aqui eu tenho falso. E agora, por fim, ele quer a negativa disso. Então, basta agora eu contradizer o que eu acabei de fazer. Negativa de P ou Q. Negativa de P ou Q, agora ficou simples. Então, eu vou negar essa tabela aqui, ó. Se é verdadeiro, vai se tornar falso, falso, falso e verdadeiro. Então, a negativa de P ou Q é falso, falso, falso e verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí. E bons estudos para vocês e até a próxima!